Os que trouxeram a Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Esse desfolhar de Bíblia, porque esse livro a gente não conhece muito, né? Então, eis aí uma dica. Abre lá em Mateus, aí depois você vem para Malaquias, vai dando ré, ok? Aí depois você vem para Zacarias, aí depois você chega em Ageu. Viu como é que é fácil? Só andando de ré. Aqui você pode andar de ré, amém? Ageu, capítulo 1. Eu quero falar sobre retorne para a obra de Deus. Eu utilizo a versão atualizada, a versão que está em tela é a versão da NVI. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Está no meio de ti, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Verso de número 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Verso 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com uma sopra dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã, podemos desfrutar da sua palavra. Fala conosco nessa manhã, Pai, que a sua palavra caia no nosso coração e que o nosso coração seja, nessa manhã, uma terra fértil, Pai. Não um coração duro, não um coração empedrecido, mas um coração aberto. Que os nossos ouvidos, Senhor, possam estar aguçados para ouvir a Tua voz. Que nós possamos esponjar a Tua palavra, Pai. Que nós possamos absorvê-la. Que nós possamos entender, ó Deus, a Tua palavra. Que nós possamos compreender, ó Deus, aquilo que Tu queres nos falar nessa manhã. Para isso, Pai, abre-nos a mente, abre-nos o intelecto, Pai, e faça-nos, Pai, estar cativos
a sua palavra. Que nada venha nos distrair, Pai, mas que os nossos olhos estejam atentos e os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, Senhor. Fala com a gente, fala conosco. Precisamos ouvir tua voz, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. O assunto que está em pauta neste livro é a construção do templo e da cidade de Jerusalém. Com essas duas atitudes, Deus desejava unir o seu povo, unir os judeus. E o livro de Ageu é um livro pós-exílio. Depois do exílio, Ageu está dentro da relação dos 12 profetas menores. 3 homens profetizaram após o retorno dos judeus do cativeiro: Ageu, Zacarias e Malaquias. O autor é Ageu. Seu nome significa fertilidade, felicidade. É interessante notar que esse livro, na verdade, ele não fala nada, ele não descreve a vida do profeta. Ele começa com uma profecia no reinado de Dario, mas não fala, não conta detalhes da vida desse profeta, que por muitos de nós não é visto. Segundo alguns comentadores, ele foi, Ageu, um dos exilados que voltou a Jerusalém. Esse livro foi escrito, não se tem uma definição certa, se ele foi escrito em Jerusalém ou nas proximidades de Jerusalém. Mas a verdade é que eles estão voltando, eles estão retornando. Após 70 anos exilados, o povo está desanimado. O povo não tem disposição para construir o templo. Sabe, muitas vezes a nossa disposição está trocada. Muitas vezes nós temos disposição para algumas coisas, e eu diria, para coisas que são para o nosso lado, são situações que vêm ao nosso favor, do que muitas vezes para as coisas de Deus. Esse povo está desanimado, esse povo, depois de muito tempo, depois de muitos anos, imagine 70 anos, não é um curto período, eles tinham sido escravos, eles foram humilhados, foram maltratados, e Deus então os traz através de Ciro. Você precisa ir ao livro de Esdras, no capítulo 1, para que você possa entender isso, toda a história desse povo. E eles estão então agora desanimados. Eles estão agora sabendo daquilo que Deus quer que eles façam, mas eles precisam de ânimo. E muitas vezes, irmãos, eu quero extrair nessa manhã algumas lições. Muitas vezes a demora nos atrapalha, a demora nos desmotiva, a demora nos faz parar, nos faz congelar, a demora às vezes nos engessa. Há coisas que demoram tanto na nossa vida que nós perdemos o vigor. Há coisas que demoram tanto na nossa vida que nós acabamos perdendo a esperança. Quem não se lembra que quando Lázaro tinha morrido, Jesus demorou. Jesus tinha demorado de chegar e as suas irmãs não viam qualquer oportunidade de que o seu irmão pudesse ter vida em razão da demora. A demora nos desmotiva, a demora tira de nós a certeza, a demora tira de nós a esperança. Quem não se lembra de Abraão? Eu diria que andar com Deus é aprender a olhar a vida no tempo de Deus e não no nosso tempo. Andar com Deus não é andar sabendo de tudo o que vai acontecer, mas esperar que cada passo aconteça é um dia, como a gente costuma dizer, um dia após o outro. Quando Deus nos promete alguma coisa, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: vai acontecer, e aquela esperança, ela brota, ela nasce, mas com o passar do tempo,
não chega. Com o passar do tempo, não vem. Imagine o drama de Abraão. Deus faz uma promessa a ele, e o tempo vai passando, e o tempo vai se encurtando para ele. E aí o texto diz que ele já está amortecido, a sua mulher também, sem qualquer chance. E aí eu sempre digo que parece que Deus é o Deus da última hora. Quando você está perto do buraco, ele deixa você perto, mas quando você cai, ele ainda deixa. Mas quando ninguém mais te segura, ele vai lá e põe a mão e nos segura. Quem não se lembra do salmista, que diz: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Uma expressão da demora. Porque quando as coisas demoram na nossa vida, irmãos, parece que nós perdemos o entusiasmo. Ou você não perde o entusiasmo, ou você não perde a motivação, ou você não perde aquela esperança que você tinha no início. A demora, irmãos, nos leva a tocar a vida. E aí a demora, quando diz respeito a uma promessa que Deus tem para nós, na sua obra, na sua casa, porque esta promessa aqui, de reconstruir o templo, de reativar o templo, e o templo não seria como o de Salomão, essa demora leva o povo a tocar a vida. Há muitos de nós que estamos tocando a nossa vida. Há muitos de nós que estamos levando, servimos a Deus, mas estamos levando a nossa vida, estamos tocando a nossa vida como se aquilo que Deus falou não tivesse nenhuma importância. E aí, irmão, o tempo se encarrega. O tempo, ele sempre se encarrega de nos desgastar, o tempo se encarrega de nos enfraquecer, o tempo se encarrega de continuarmos olhando para a nossa vida. Segunda lição que eu extraio desse texto é que a libertação de Israel não era o fim de todas as coisas, mas o começo. Quantos de nós fomos libertos, fomos salvos? Quantos de nós passamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? E parece que a libertação é o término de todas as coisas. Mas eu queria dizer a você que a libertação que o Senhor concedeu para mim e para você não é o término, é o começo. Deus não estava dizendo, quando os libertou, depois de 70 anos, os tira da mão do opressor e eles passam por momentos dificílimos, alguns já tinham morrido, uma juventude tinha nascido, pessoas estavam ali. Deus não estava dizendo agora, vocês libertos do opressor, agora vocês não têm mais nenhum como viver cativos, libertos do opressor. Vivam como vocês desejarem. Essa não foi a voz de Deus. A libertação daquele povo não era para que eles pudessem viver do jeito que eles quisessem. A sua libertação não é para você viver ao seu bel prazer. Quem disse a você que você, depois de liberto, depois de servo do Senhor, pode cruzar os braços e dizer: agora eu vou viver a minha vida, porque afinal de contas, a minha salvação está garantida, e o que eu preciso é estar na igreja de vez em quando. A libertação desse povo, irmão, nos aponta para duas coisas. A primeira coisa, que essa libertação aponta que eles saem da mão do opressor. Nabucodonosor tinha aprisionado eles, levado os cativos. Depois, Ciro recebe uma revelação de Deus. E aí você precisa ir a Esdras, capítulo 1, verso 1, para você perceber o que Deus faz. Deus agora está tirando o povo das mãos de Nabucodonosor. Ciro, então, faz um decreto. E aí no meio do caminho acontece um problema, eles tentam embargar a obra, para que a obra não prossiga. Aí lá na frente, resumindo a história, resumo do resumo, quando chega lá em Dario, que você lê aí, esse rei Dario, ele faz um levantamento de tudo que tinha sido escrito pelo rei Ciro. Sair da mão do opressor é o primeiro caminho. Mas quando você sai da mão do opressor, você precisa prosseguir
em direção a Deus. Se eu perguntasse a você nessa manhã, você já saiu da mão do opressor, você estava preso, você estava escravizado, aí todos nós diríamos, sim, pastor, sou livre, levanto as minhas mãos numa atitude de libertação. Mas eu pergunto, você está progredindo em direção a Deus? Você que está liberto, há muitos crentes libertos, mas acomodados. A libertação não é para nos acomodar. A libertação é para nos fazer gratos. Note o que eu vou lhe dizer, a libertação não é olharmos para nós mesmos, mas é olharmos para o nosso libertador. Quando Deus liberta esse povo, Deus tem algo para esse povo. Deus tem sonhos para esse povo. Deus tem planos para esse povo. Só que esse povo não olha para Deus como Deus olha para eles. Esse povo, Israel, estava sendo liberto para viver para Deus, mas eles não queriam viver para Deus do jeito que Deus queria. Eles estavam sendo libertos, viveram 70 anos escravizados e agora eles queriam viver a vida deles. Israel estava sendo liberto com um objetivo: construir a casa de Deus. Esse era o propósito. Por que Deus os tirou? Por que Deus os deixou cair na mão de Nabucodonosor? Porque foi um povo idólatra, um povo desobediente, um povo que se distanciou de Deus. E aí Deus os entregou nas mãos do Nabucodonosor. E aí agora Deus tem um propósito. Deus tem algo para eles. Eles saem das mãos dos opressores. Eles agora não são cativos. Mas Deus tem um propósito para eles. Essa libertação não era para eles descansarem, não era para eles cruzarem os braços, mas para prosseguirem. Eu pergunto a você, você sabe o propósito pelo qual o Senhor te libertou? Você sabe por que Jesus te libertou? Deus não quer que apenas libertar você. Preste bem atenção nisso. Deus quer usar você. Vou repetir, Deus, quando Ele tirou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor, Ele não quer apenas libertar você, mas Ele escolheu você porque Ele tem uma obra na sua vida, mas talvez você esteja acomodado. Talvez você já esteja satisfeito. Talvez você esteja dizendo, eu não sou mais cativo, eu estou liberto. Como se a obra de Deus fosse apenas isso. Deus queria o seu povo. Deus tinha um propósito. Propósito Deus tem na vida de cada um de nós. Propósito para este povo é que Ele construísse um templo. Que eles construísse agora um templo, não ia ser tão suntuoso, tão lindo como do tempo de Salomão, mas Deus ainda dá àquele povo uma chance. Terceira lição, Deus queria restaurar esse povo, Deus queria trazê-los à adoração, Deus queria trazê-los para o templo, Deus queria trazê-los de volta, para que eles pudessem engrandecer o seu nome. A adoração de Israel precisava ser uma adoração espontânea. A adoração de Israel precisava ser uma adoração profunda. E a adoração de Israel, como a nossa adoração, precisa ser uma adoração em meio às dores. Deus queria restabelecer a comunhão com Israel. Deus não os libertou para que eles pudessem viver suas próprias vidas. Deus os libertou porque Deus queria que eles estivessem ali o adorando, o exaltando, o engrandecendo, o exaltando, o bendizendo. Quarta lição, Deus queria o primeiro lugar. Muitas coisas nós dizemos, irmãos, mas poucas nós aplicamos. Nós sabemos que Deus deve estar em primeiro lugar. Nós sabemos disso. Mas quantas áreas da nossa vida, quantos espaços da nossa vida que Deus não está? Quantas situações da vida que você percebe que Deus não é o primeiro?
que Deus pode estar no segundo, seu pai, sua mãe pode estar em primeiro, talvez Deus esteja em segundo, em terceiro. Deus queria o primeiro lugar. Mas Israel não tinha noção. Israel não sabia o que era Deus em primeiro lugar. Israel não entendia porque o primeiro lugar é colocar Deus no topo. Colocar Deus acima de todas as coisas. Mas Israel colocou algo que nos dias de hoje nós também, sabendo ou não, nós colocamos. Nós não colocamos Deus muitas vezes no topo. Israel estava preocupado com as suas próprias vidas. O topo da vida de Israel não estava preocupado com o propósito de Deus. Israel não estava com o coração voltado ao que Deus queria, mas era povo de Deus, era Israel. Quantos de nós, irmãos, povo de Deus, somos chamados pelo Senhor, mas o propósito de Deus tende para um lado e o nosso propósito tende para o outro. Olha o que diz o verso 4 desse capítulo de Ageu, capítulo 1, verso 4. Diz assim: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece o quê? Em ruínas. Casa apanelada, irmãos, é casa luxuosa. Deus queria que Israel investisse fisicamente, edificando a casa. Deus queria que Israel fisicamente estivesse na sua presença, Israel investisse fisicamente, que Israel investisse financeiramente. Basta você ir a Esdras, capítulo 1, verso 4 e 11. E Deus queria que Israel investisse na sua obra espiritualmente, ou seja, orando. Em que lugar está Deus na nossa vida? Em que lugar está Deus no nosso dia a dia? E eu falo mais do que a gente dizer que Deus está no centro de todas as coisas. Eu falo mais do que dizer que Deus está na direção de todas as coisas. Será que está? Porque nós podemos estar caindo no mesmo erro do povo de Israel. Deus queria uma coisa e eles queriam outra. Deus desejava algo e eles desejavam outra coisa, mas queriam servir a Deus a si mesmo. Queriam servir a Deus do modo em que Deus os entendesse. Deus tem que entender. Meu irmão, nem tudo Deus entende, hein? Ou nem tudo Deus aceita, melhor dizendo. Nem tudo, com todas as nossas razões, Deus endossa, Deus assina embaixo. Há muitas coisas que nós fazemos. Há muitas coisas que nós colocamos em primeiro lugar, como prioridade, e que Deus não vê como prioridade. O grande erro de Israel, ainda hoje, é o nosso erro. A gente diz que Deus está em primeiro lugar, mas se nós olharmos algumas áreas da nossa vida, Deus não está em primeiro lugar. Deus chega para Israel e diz assim: olha, vocês não têm tempo para a minha casa. E não é a história de hoje. Não é a história de hoje, irmãos. É a história desse povo aqui que foi liberto. É a mesma história de hoje. São as mesmas desculpas de hoje. Deus chega e diz: acaso é tempo de habitardes em casa apainelada? Deus não estava dizendo que eles não podiam. Deus não estava dizendo que eles não deviam. Deus estava dizendo que a prioridade estava sendo trocada. O que eles deveriam fazer, em primeiro lugar,
eles estavam fazendo segundo, e o que deveriam fazer em segundo, eles estavam fazendo primeiro. E aí, como um bom povo que sabe dar desculpas, eles começam a se desculpar. Eles começam a falar com Deus. Jael estava adiando, irmãos. Adiando o que deviam fazer. Talvez você esteja aqui nessa manhã e saiba o que Deus quer para você, mas você está adiando. E você sabe o que Deus quer para você. E você sabe o que Deus exige de você, mas você está adiando. Olha o que diz o verso de número 2. Vá comigo aí, verso 2. Do capítulo de número 1, logicamente, que nós estamos dizendo. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, olha o que o povo diz. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Quem é o povo para dizer o que Deus acha? Há muitas pessoas que sabem o que Deus exige, irmãos, mas estão adiando, estão deixando para amanhã. Há pessoas que estão protelando. Israel queria protelar. Israel estava adiando. O povo estava alegando que ainda não era tempo. Deus chega e diz, olha, não é tempo de vocês fazerem o que vocês estão fazendo. É tempo de vocês fazerem o que eu estou mandando você fazer. O povo estava alegando que não era a hora, que não era o momento, que eles não deveriam fazer aquilo que Deus estava mandando eles fazerem. Irmão, se tem uma voz que nós precisamos ouvir e atendê-la, e não basta ouvir a voz, porque talvez ouvir a voz de Deus não seja tão difícil, muito embora nós vivemos numa época em que todo mundo ouve a voz de Deus como se fosse uma voz assim, que Deus falasse toda hora. Mas o mais difícil não é ouvir a voz de Deus, porque quem tem intimidade com Deus, quem ora, quem busca Ele, quem tem ouvido aguçado, quem tem intimidade com Ele, ouve a voz dEle. Mas o mais difícil não é isso. O mais difícil é fazer o que Ele nos manda. O mais difícil é dizer a Deus, Senhor, é isso que Tu queres? Então conta comigo. Dizer igual o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim, é muito fácil falado. Mas nós estarmos dispostos é muito difícil. É muito complicado. Há muitas pessoas que sabem o que Deus quer, que sabem o que Deus exige, que sabem o que Deus escolheu para eles, mas estão adiando. Estão deixando para amanhã. Israel sabia o que Deus queria. O que Deus queria? Que eles construíssem o templo. Eles sabiam disso. Mas eles chegam para Deus e dizem assim para Deus, Senhor, ainda não há tempo. Eles estavam protelando. Eles estavam dizendo, Senhor, vamos adiar mais um pouco, vamos deixar para amanhã. Israel, irmão, estava desconsiderando duas coisas. Quando nós não obedecemos à voz de Deus, nós desconsideramos duas coisas. Primeiro, eles estavam desconsiderando a voz de Deus. Porque Deus tinha falado e eles não estavam fazendo. Deus tinha dito o que eles deveriam fazer e eles não estavam nem aí para a voz de Deus. A segunda coisa é que eles estavam desconsiderando o profeta de Deus. Eles estavam desconsiderando aquilo que Ageu tinha falado. Irmãos, eu pergunto, que poder Israel tinha, ou que poder eu e você temos, para saber quando é o tempo? Não, pastor, ainda não chegou o meu tempo. Você sabe? Se Deus falou que é o seu tempo, como é que você vai dizer a Deus que ainda não chegou? Sabe por que para Israel não era o tempo ainda? Porque Israel, irmãos, estava preocupado com a sua própria vida. Sabe por que Israel estava dizendo que ainda não era tempo de construir o templo? Sabe por que eles estavam dizendo que ainda não era o momento, que ainda não era a hora? Porque Israel estava preocupado com a sua vida.
Deus diz, ainda não é tempo de vocês construírem a minha casa, mas é tempo de vocês construir a casa de vocês. Israel estava trocando de prioridade. O coração desse povo não estava na obra de Deus. O coração desse povo estava na sua própria obra. Para Israel, Deus podia esperar. Para Israel, Deus podia aguardar mais um pouco. Eu diria, irmãos, que há pessoas que não podem melhorar de vida. Porque quando melhora de vida, ao invés de ser grato por uma vida melhor, por uma bênção maior, por algo que ganham, essas pessoas, por essa melhora, elas se afastam mais de Deus. Elas ficam mais longe de Deus. Ao invés de agradecer a Deus pelas bênçãos, é o motivo pelo qual dizer, não tem tempo. Eu preciso me divertir. Sabe o que é se divertir? Não pensar em nada. Eu preciso me divertir. E aí Deus tem uma obra com você, mas você não está nem aí, porque eu preciso viver a vida. Jesus te libertou para usar você, para que outras vidas sejam salvas. Deus não estava dizendo contra as casas que eles tinham apaineladas, luxuosas, bonitas, não. O que Deus estava dizendo é que eles estavam trocando a prioridade. Quantas vezes nós trocamos a prioridade? Deus entende. Nem tudo Deus entende, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. A gente fala que Deus entende para alimentar o nosso ego, para dizer, não, Deus está entendendo, Deus entende o que eu estou dizendo. Não, não entende não. Não entende não. Tanto não entende que Deus chega para ele e diz assim, vocês não têm tempo para mim. Quantos de nós, irmãos, não temos tempo para Deus? Quantos? Quantos de nós não temos tempo para fazer a obra de Deus? Por quê? Pastor, eu não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus, mas talvez você tenha tempo para você. Prioridade trocada. As nossas prioridades, quando elas são trocadas, nós continuamos servindo a Deus, mas desobedecendo, desagradando aquela voz que nós ouvimos. Não troque a sua prioridade. Não troque. Porque eles não podiam, Israel não podia construir, porque ainda não era tempo de construir a casa de Deus. Mas eles tinham tempo para eles. O tempo, irmãos, era utilizado só para o que era deles. Só para aquilo que eles queriam. Deus estava em segundo plano. Deus estava em segundo lugar. Pergunto nessa manhã, em que lugar Deus está na sua vida? Em que lugar? Se Deus não for o primeiro, tem algo errado. Pastor, o que é ser Deus em primeiro lugar? Então eu tenho que deixar de fazer algumas coisas na minha vida. Algumas sim. Algumas sim. Quem não deixar pai, mãe, irmão, não é digno de mim. Pronto, você tem que deixar alguma coisa. Às vezes sim. Às vezes nós precisamos deixar um pouco da nossa vida, ou então nós queremos ganhar a nossa vida e vamos perder. E aquele que perde a vida ganha. Aí é uma escolha. Aí nós escolhemos. Eu pergunto, em que lugar Deus está nessa vida? Se eu passasse uma pesquisa agora, para que você escolhesse, você sabe em que lugar Deus está na sua vida, e você fosse sincero, sem colocar o seu nome na pesquisa, em que lugar Deus está na sua vida? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Em que lugar Deus está na sua vida? Em que lugar Deus está na sua vida, dia a dia? Em que lugar Deus está na sua vida, no seu cotidiano? Você sabe. Você entende isso? Não, pastor, Deus está em primeiro lugar. O que significa que Deus está em primeiro lugar? Suas decisões são reportadas primeiro para Ele,
para que Ele te responda, ou você já decide quer que Ele aprove? Não, Deus tem que endossar. Deus tem que dizer. Deus tem que falar. O que significa Deus está em primeiro lugar? O que significa isso, irmãos? Deus está no primeiro lugar na minha vida. Pastor, então eu tenho que deixar tudo, abandonar tudo e viver para Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos entender que há momentos em que Deus nos chama, há momentos que Deus nos convoca e diz, eu tenho uma obra com você, e aí a gente não pode fugir disso. E aí, em razão da nossa vida, em razão das nossas coisas, nós trocamos a prioridade. Tempo a gente nunca tem. Tempo, aliás, o tempo é algo valioso, né? Tempo é algo valioso. Se às vezes fica na fila de num lugar você está perdendo tempo. Se você ganha tempo se você estiver lendo, aí você está ganhando tempo. Mas, na maioria das vezes, nós perdemos um tempão. Perdemos um tempão. Se nós não soubermos o quê? Avaliar o que é o tempo. O tempo de Deus para aquele povo era que eles pudessem construir a casa que Deus tinha estabelecido. Aí depois sim, a segunda coisa que eles iriam fazer era serem abençoados por Deus e construir as suas próprias casas. Que lugar Deus está na sua vida? Deus chega para eles e diz assim, considerai o vosso passado. Na tradução inglesa diz assim, pensai no que tendes feito. O que você tem feito com o primeiro lugar? Todos nós sabemos. O primeiro lugar sempre é um lugar de destaque. O segundo, o vice, o terceiro, ninguém lembra. O primeiro a gente sempre lembra. Em que lugar está Deus na sua vida? Em que lugar Deus está vivendo dentro de você, no seu dia a dia, no que diz respeito à igreja, no que diz respeito à sua vida com Deus? Ou será que nós estamos sendo religiosos? Ah, pastor, muito embora a palavra religião significa religar o homem a Deus. Mas quando a gente fala que a gente é religioso, é porque a gente acostumou. A gente acostumou estar na igreja e não fazer nada. Como se tudo estivesse bem. Está bem não. Está bem não. Nós precisamos aprender a investir a nossa vida nos planos de Deus. Nós precisamos, irmão, investir. Nós precisamos retornar. Quando você investe em Deus, há retorno. Deus sempre abençoa quem investe na sua obra, quem se dá na sua obra. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando você anda fora da direção de Deus, as coisas não fluem. As coisas não avançam. Por quê, pastor? Porque tudo que você fizer não vai ser o bastante. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar. É interessante que sempre nos falta. A gente tem, mas sempre nos falta. Você já notou que quanto mais a gente tem, sempre alguma coisa nos falta? Nunca nós estamos satisfeitos. Nunca nós estamos tranquilos, sempre falta. O verso 6 diz isso, olha só. Tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciar, vestíveis, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Quando a gente está fora da direção de Deus, irmãos, nada é o bastante. Mas Deus ainda apostando no seu povo. Deus ainda sendo um Deus bondoso, dá a Israel 3 ordens. 3 ordens. Primeira, Deus chega para eles e diz assim, subir ao monte. Deus quer que a sua casa seja construída. E Deus diz a Israel, subi ao monte, ou seja, se levante, se esforce. Há muitos de nós precisamos aprender isso, irmãos, a nos esforçarmos pela obra de Deus. Porque não basta a gente saber o que Deus quer da gente.
A gente precisa trabalhar para aquilo que Deus nos empenhou em fazer. Nós precisamos nos esforçar para aquilo que Deus nos escolheu a fazer. Deus chega para ele e diz assim, suba ao monte. 2, Deus diz assim, trazei madeira. Sabe o que significa trazer madeira? Trabalhar para o Senhor. Quantos de nós somos trabalhadores de Deus? Quantos de nós? Quantos de nós estamos dispostos a trabalhar para Deus? A gastar o nosso tempo no tempo de Deus. Não a gastar o nosso tempo no nosso tempo, mas gastar o nosso tempo no tempo de Deus. Quantos de nós estamos dispostos? Subir o monte, trazer madeira. Vamos trabalhar para Deus, irmãos. Deus espera que nós trabalhemos para Ele. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida. Nós estamos tão atarefados para a nossa vida e a gente diz, Deus entende. Deus não entendeu quando esse povo falou com Ele. Deus não compreendeu. E Deus chega para ele e diz, subiu ao monte. Se esforce. Se esforce. Se anime. Tenha alma, tenha ânimo. Sabe o que é ter alma? É ter ânimo. Tenha ânimo, tenha ânimo. Coloque Deus em primeiro lugar e você saberá a vontade de Deus, mas não basta saber. Não basta saber. Edifica a casa. Vocês foram escolhidos. Deus estava dizendo, vocês foram escolhidos para essa missão. Esse povo estava desvalorizando o plano de Deus para a sua vida. Não desvalorize o plano que Deus tem para você. Qual era o plano de Deus para Israel? Naquele momento, reconstruir o templo. Mas Israel não estava nem aí para Deus. Israel não estava preocupado com os planos de Deus. Israel estava preocupado com seus próprios planos. O que eu vou conseguir amanhã? Como é que vai ser a minha vida amanhã? O que eu posso receber amanhã? Não desvalorize o plano que Deus tem com você. Não desvalorize. Pastor, não sei o plano que Deus tem comigo. Procure, descubra. Você não descobre a sua profissão? Você descobre a sua profissão. Você precisa descobrir em Deus qual é o plano que Ele tem para você. Mas às vezes a gente desvaloriza. Sabe por que a gente desvaloriza, irmãos? Porque nós estamos tão preocupados com os nossos planos, com as nossas coisas, com os nossos bens. E aí a gente deixa Deus para depois. A gente deixa Deus para uma outra ocasião. Nós deixamos Deus para quando der tempo, e aí nunca dá tempo. Nós deixamos Deus para uma próxima oportunidade, mas sempre há alguma coisa que nos impede de colocar Deus no topo, de colocar Deus em primeiro lugar. Agora, preste atenção. Se você sabe o plano de Deus e você não obedece os planos de Deus, tem um grande problema. Deus vai te apertar. Deus vai te apertar para você fazer o que Ele quer que você faça. Olha o que diz o verso 12. Verso 12, então, olha o verso 11, verso 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus começa a apertar. Deus é engraçado, né? A gente não, a gente vê um negócio errado, a gente conserta, não é assim?
Você vê quem lidera é assim, quando vê algo errado, chama para conversar e acertar. Deus não. Deus dá corda. Deus dá corda. Deus vai dando corda. Deus vai dando corda. Chega uma hora que Ele puxa. Deus não é como nós. Nós queremos resolver. Se a gente vê alguém errado, a gente quer resolver logo, consertar e falar assim, não é assim que procede. Deus deixa. Deus vai dando corda. Deus vai dando corda para a gente. E a gente sabe que Deus quer, a gente sabe que Deus, o que Deus quer da gente. Mas a gente não faz. Deus deve ter esquecido. E Deus vai dando corda. Aí Deus puxa. Aí quando Deus puxa, a história muda. Porque para quem não tinha tempo para Deus, porque há muita gente que serve a Deus, mas não tem tempo para Deus, pastor, não tem tempo. Mas quando Deus aperta, quando Deus traz para si, porque nós estamos vivendo, irmão, um tempo de um Deus muito bonzinho, de um Deus que entende tudo, de um Deus que compreende tudo e que não vai dar nada para ninguém. É um ledo engano. É um ledo engano isso. Deus então começa a chamar eles. Deus primeiro fala. E eles dizem, nós não temos tempo. Aí Deus chega e diz, mas vocês não têm tempo para a minha casa, mas vocês têm tempo para a casa de vocês? Quantos de nós não temos tempo de vir na igreja? Mas temos tempo para outras coisas. Eu pertenci a uma igreja que nós tínhamos 3 cultos. Quem ia 7h30 não ia 9, quem ia 9 não ia 7h30 não ia 10. Quem ia 7h30 e 10 não ia à noite, porque não tinha tempo. A gente nunca tem tempo para Deus. O que a gente está fazendo no nosso tempo? O que nós estamos fazendo no nosso tempo, irmãos? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus escolheu para nós? Deus entende. Deus compreende. Deus entende, pastor. Aí o que Deus faz? Deus começa a mudar o panorama. Aí quando Deus muda o panorama, Ele está em tempo. Quando Deus começa a mudar o panorama, quando Deus começa a mudar de estratégia, Deus espontaneamente chama eles, construa o meu templo, vem para minha casa, eu vou abençoar vocês. E eles estão preocupados com a sua vida, com o seu dia a dia. E Deus entende, pastor, do meu dia a dia. Aí Deus começa a fazer o que nós vimos no verso 10 e 11. Olha o que diz aí. Só o verso. Fiz secar sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho. Deus começa o quê? A chamar. Aí, quem não tinha tempo, olha o que diz o verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, fez o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Atendeu a voz do Senhor, seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, eles não tinham atendido. A voz de Deus, nem a palavra do profeta, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Agora eles têm tempo. Agora eles têm tempo. Engraçado, eles não tinham tempo para construir. Agora eles têm tempo. O que vocês têm feito do seu tempo? Não somos todos pastores, não somos todos evangelistas, mestres, mas somos todos pessoas que podem ser usadas por Deus. E nesse trabalho, irmãos, não tem maior não. Todos somos servos. Todos. Todos servimos de acordo com o dom e com o talento que Ele nos deu. Mas quantos de nós estamos dizendo, eu não tenho tempo. Puxa, bem que eu queria. Se eu fosse 20 anos mais novo. Pois é, mas você não é. Nem eu. Então gaste todos os seus dias servindo a Deus com aquilo que Deus quer para você.
Não fique olhando o que você podia fazer. Se eu fosse 10 anos, eu ia olhar o Evangelho. Pois é, não dá para olhar o Evangelho há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Dá para fazer hoje. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje? O que você deve fazer hoje? Qual é a sua preocupação? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso tempo? Aonde está? Nosso tempo está para Deus. Ou nós dizemos que o nosso tempo é para Deus, quando na verdade não é, e Deus sabe disso. Onde nós estamos, irmãos? Colocado o nosso tempo, os nossos dias. Deus aperta e aí eles arrumam tempo. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para o Senhor. Pastor, o que eu ganho com isso? Você já ganhou a libertação. Você já ganhou a vida eterna. Você já ganhou o que é mais valioso, que é a presença do Espírito Santo dentro de você. Você já ganhou. Sabe, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, como é que você pode depositar um tesouro no vaso de barro? Você coloca um tesouro no vaso de barro? Duvido. Você coloca o tesouro onde? Onde tem segurança, no banco. Você guarda lá. Deus colocou um tesouro aqui dentro, dentro de você, nesse vaso de barro. Deus colocou um dom dentro de você. Mas você não tem tempo. Não dá tempo, pastor, não dá tempo. Arrume tempo, irmãos. Arrume tempo. Se você sabe o que Deus tem para você, se você sabe a obra que Deus tem para você, se disponibilize para Ele, não fuja dele, não corra dele, retorne e diga, Senhor, eu quero estar dentro do seu tempo, eu quero estar dentro dos seus planos. Não é você escrever os planos para Deus e dizer, Senhor, endossa aqui, não. Senhor, quais os seus planos para a minha vida? Isso também é buscar a Deus em primeiro lugar. Saia daqui nessa manhã perguntando a você mesmo, será que Deus está em primeiro lugar na minha vida? De verdade. O que é Deus em primeiro lugar? O que é Deus no topo da minha vida? A vida que eu estou vivendo é a vida que Deus quer para mim? A vida que eu estou vivendo é a vida que Deus escolheu para mim? Ou falta alguma coisa? Ou falta algum espaço que ainda não é de Deus? Se falta isso nessa manhã, é a oportunidade de você fazer igual o povo fez. Volta, retorna e arruma tempo. Porque Deus quer usar o tempo que você tem para abençoar a sua vida e para abençoar a sua casa. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, se você assim quiser. Pai, nos ajude a valorizar a Tua obra. Nos ajude, Senhor, a olhar a Tua obra com outros olhos. Nos ajude, Senhor, a olhar a Tua obra de uma forma diferente da que temos visto, Pai, da que temos olhado. Queria que você olhasse para dentro de você agora. Eu queria que você se examinasse, porque a gente só se examina no dia de ceia, né? Queria que você se examinasse e perguntasse a você, em que lugar Deus está na minha vida? Qual o tempo que eu tenho disponibilizado para Deus? O que eu devia fazer que eu sei e não estou fazendo? Como eu deveria agir sabendo da vontade de Deus para a minha vida e não estou agindo? Queria que você olhasse para você. Não queria que você lembrasse de quem não está aqui. Quem não está aqui, não está aqui.
Queria que você avaliasse a sua vida agora. Que você olhasse para dentro de você e lhe perguntasse: em que lugar Deus está na minha vida? O que eu tenho feito para aquele que me libertou? O que eu tenho feito para aquele que me salvou? Pai, esse momento é um momento de foro íntimo, onde nós nos olhamos e reconhecemos, Pai, que muitas coisas precisam ser mudadas dentro de nós. Que nós não podemos e nem devemos andar errantes, como Israel andou, Pai. Mas que nós precisamos, nessa manhã, olhar para dentro de nós, mudar o cenário da nossa vida, mudar a direção, a jornada da nossa vida, nos aproximar de Ti, Senhor. Abençoa esse povo, aqueles que têm feito a Tua obra, que façam mais, aqueles que não têm feito em razão do tempo, mostra a eles, Pai, mostra, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não tinha tempo de reclinar a cabeça. Ensina-nos a ocupar o nosso tempo com a Tua obra. Ensina-nos a ocupar o nosso tempo na Tua casa. Ensina-nos a ocupar o nosso tempo em coisas úteis no reino de Deus. Não em coisas que não servem, não em coisas que não produzem crescimento espiritual. Não em coisas que não trazem para nós qualquer enriquecimento de vida espiritual. Mas põe dentro de nós, põe dentro do nosso coração esse desejo de ocupar o nosso tempo. Esse é o dia do Senhor, como diz o salmista. É o dia do Senhor, alegremos, regozijemo-nos nele. Pai, ensina-nos, faça-nos lembrar todas as vezes em que trocarmos as prioridades. Em que lugar nós estamos colocando o Senhor na nossa vida? O que nós estamos fazendo do nosso tempo? Quando sairmos daqui, o que nós vamos fazer do nosso tempo? Logo mais à noite, o que nós vamos fazer do nosso tempo? Durante a semana, o que nós vamos fazer do nosso tempo em relação à Tua obra? Nos abre a mente, nos abre o coração, nos faça entender e nos ajude. Porque Israel sabia o que precisava fazer, mas não estava fazendo. Não nos deixe, Pai, negligenciar a Sua voz, mas ensina-nos, Pai. Nos disciplina, Pai. Nos disciplina, para que possamos aprender, ó Pai, a colocar a nossa vida, o nosso tempo, à Tua disposição. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém.